É, meu amigo. É preciso coragem para admitir que você é medroso. Muitas vezes a força de um homem ela é manifesta exatamente pela capacidade que ele tem de admitir suas fraquezas. Na Bíblia tem uma história muito interessante sobre isso. No livro de Juízes, capítulo 6 e 7, vai contar a história de Gideão. Você sabe que era um homem medroso, que Deus teve que dar diversos sinais para ele poder topar o desafio de ser o líder do exército de Israel contra os midianitas que estavam escravizando o povo de Israel. A Bíblia diz que depois de muito tratamento ele toca a trombeta e reúne um exércitozinho básico de 32 mil homens. Quando ele está indo lá tranquilo no meio dos 32, Deus fala para ele: ô Gideão, tem um problema, tem muita gente. Senhor, mas 32, quanto mais melhor. Não, para mim não, porque se vocês forem com esse exército, vocês vão dizer que foi por conta de vocês. Fala o seguinte, fala para todo mundo que tem medo, e que é tímido, que é medroso, que volte. A Bíblia diz que ele fala isso. E não foi Deus que apontou, tá? Foi as pessoas que se analisaram e decidiram voltar. Sabe qual foi o detalhe? A Bíblia diz que daquele exércitozinho de 32 mil, volta 22. Você imagina aí, 22 mil, só ficou 10. Você imagina, Gideão deve ter olhado dizendo: Deus, você está jogando contra, cara. Pelo amor de Deus. Eu tenho uma dificuldade imensa de aceitar quando eu aceito esse negócio. E reúno 32 mil, o Senhor me manda 22 mil embora. Égua do cara. Mas a Bíblia diz que ele aceita esse desafio e vai. Quando se é pregado sobre isso, geralmente se diz: é porque Deus não conta com os covardes, com os tímidos e tal. E sim, isso é verdade. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Só que aí é que tá. Porque tem gente que é tímido, mas fica escondendo a timidez em uma falsa coragem. E aí, onde muitas vezes o problema não é tratado. Eu aprendi uma frase que diz assim: aquilo que você não admite não existe. Então, você só tem realmente preocupação de lutar contra o vício, por exemplo, da bebida, quando você descobre ou quando você percebe que você está viciado. Tem gente que está viciado, mas ele diz: não, a hora que eu quiser eu paro. Enquanto ele está nesse pensamento, nunca vai mudar. Mas a hora que ele fala: caramba, deu ruim. Aí ele vai procurar Alcoólicos Anônimos, vai procurar alguma solução. Sabe quando é que a pessoa começa a se tratar do câncer? Sabe porque muitas das vezes o câncer ou outras doenças, muitas das vezes destrói as pessoas? Porque a pessoa fica dizendo assim: não, isso aqui é só uma tossezinha, só um negocinho, só um probleminha. Depois eu trato. Isso aqui não é problema para mim. Quando ele descobre, muitas vezes já está avançado demais para tratar. Por quê? Porque nunca se preocupou. Então, não existia, aquela doença não existia. Até a hora que ela de fato passa a existir. Esses caras tiveram uma coragem intensa e poderosa. Porque não foi Deus que apontou eles. Foi eles que olharam e falaram assim: rapaz, se eu ficar aqui nesse exército e esse negócio aqui todinho desandar por conta de gente medroso, eu vou ser culpado, então eu tô fora. Eu não vou arriscar a vida de Gideão por minha causa. Eu vou cair fora. Eu tô com medo, Gideão. Eu sou tímido, eu tô voltando. Sabe? Muitas vezes na nossa vida, a gente não valoriza o tipo de gente que é real. A gente gosta do jeito do povo fake mesmo, né? Do povo fingido. Do povo que gosta mesmo dessa questão de ser mentiroso. Então, quanto mais metido a forte, quanto mais metido a poderoso, quanto mais metido a bichão, né? Mostrão, a gente gosta. E muitas vezes o cara tem medo. E eu vou te falar uma coisa: Deus não tem problema com quem é medroso. Deus tem problema com quem é medroso, mas finge ter coragem. Tem 366 versículos na Bíblia dizendo: não temas. Então você acha que Deus se incomoda com quem é medroso? Só qual é o problema? O problema é que muitas vezes o medroso ele fica fingindo ter coragem. E ele nunca admite o seu problema. Cara, é muito, muito, muito admirável a pessoa que tem coragem de admitir suas fraquezas. Porque a Bíblia diz que é exatamente nas nossas fraquezas que Deus é glorificado. E eu vou te falar uma coisa: Deus não procura gente perfeita. Pelo contrário, Ele manda nos aperfeiçoar. Então, automaticamente, Ele sabe que quem precisa de aperfeiçoamento não é perfeito. Então, Ele vai trabalhar nisso. Curioso é que a história de Gideão não é uma história anti-medroso. Pelo contrário, Gideão era um cara medroso. E Deus tratou ele até ele se tornar corajoso para enfrentar aquela batalha. E curioso aqui, depois que volta aos 22 mil, Deus fala para Gideão: Gideão, faz mais um teste aí, porque não voltou todo mundo. Teve gente que ficou fingindo que tinha coragem, mas que não tinha. E a Bíblia diz que no último teste voltam 9.300, ficam só 9.700, ficam só 300. E a Bíblia diz que com esses 300 Gideão vence a batalha. Sabe, a gente também é muito fã de número, né? Então quanto mais melhor. Só que o que você prefere? 22 mil ou 32 mil que são falsos corajosos, que na hora que a batalha estourar vão fugir? Ou 300 que são de fato corajosos e vão com você até o final da batalha? Então, nós temos que decidir o que nós queremos.
Deus ele procura pessoas reais. E Deus vai tratar você que está vendo esse vídeo, não é porque você é bonzão, pelo contrário. Porque se você fosse bonzão, você não precisava de Jesus. Se você fosse perfeito, cara, pelo amor de Deus, se você é perfeito, você está fazendo o que assistindo esse vídeo? Primeiro, se você é perfeito, você está fazendo o que na terra? Que você já devia ter ido para o céu. Mas Deus está procurando pessoas imperfeitas. Não para continuar imperfeito, mas para ele poder tratar como ele fez com Gideão. Como ele fez com Moisés, que também era um cara medroso, e Deus teve que tratá-lo. Paulo, a Bíblia diz que tinha um espinho na carne. E Deus falou para ele, olha, é na sua fraqueza que eu sou aperfeiçoado. Não que você vai continuar fraco, mas que você vai saber que você é fraco. E através dessa sua sapiência, dessa sua sabedoria, eu serei glorificado em você. Então, fique com essa mensagem e que, pelo amor de Deus, não finja ser perfeito. Não finja. Para Deus, não. Quando você chegar diante de oração, seja uma pessoa manca, se for preciso, espiritualmente falando. Seja uma pessoa, até mesmo cega espiritualmente falando, Deus, eu não consigo ver, Deus, eu não consigo andar, Deus, eu não consigo fazer. Mas não seja uma pessoa fake. Seja uma pessoa que tem qualquer tipo de deficiência espiritual e admita a Deus. Mas não seja uma pessoa fake, porque o fake não existe. Se tem uma pessoa fake orando, não tem ninguém orando, porque ele não é real. Amém? Que o Senhor te abençoe. Valeu. E lembre-se que Deus procura pessoas de verdade. E é por isso que Ele está falando com você, porque você é real. Imperfeito, mas é real. Só que é nessa sua imperfeição que Deus vai trabalhar e vai te tornar uma pessoa que vai dar honras e glórias ao nome do Senhor. Valeu!